Enquanto o Brasil dormia nas festividades de Ano Novo, uma engrenagem em Pequim girou. Sem alarde, sem manchetes nas grandes jornais, a China ativou uma tarifa de 55% sobre a nossa carne. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O que você está prestes a ver não é apenas uma disputa comercial comum, é o início de um cerco estratégico que pode quebrar a espinha dorsal da economia brasileira em 2026. Nos últimos meses, o governo brasileiro celebrou parcerias bilionárias com a China, mas nos bastidores o cenário é de guerra. De um lado, o bloqueio de insumos essenciais que garantem a nossa safra, do outro, uma omissão perturbadora de Brasília. Por que o governo assiste em silêncio ao estrangulamento do nosso agronegócio? Estaria o Brasil sendo sacrificado no altar da diplomacia? Neste vídeo, vamos mergulhar nos dados que ninguém está te mostrando. Vamos investigar como a dependência externa se tornou uma arma política e por que a tão sonhada industrialização nacional parece estar sendo sabotada por dentro. Aperte os cintos, porque a verdade sobre a soberania alimentar do Brasil é muito mais instável do que você imagina. Para entender o cerco, precisamos olhar para o que o produtor brasileiro chama de ouro branco: fertilizantes. Em março de 2026, Pequim tomou uma decisão drástica, mas silenciosa. Sem um anúncio oficial na TV, as alfândegas chinesas bloquearam a exportação de misturas de nitrogênio e potássio. O motivo alegado: proteção do mercado interno. Mas a realidade é que a China está estocando comida e insumos porque sabe que o mundo está prestes a explodir. Não é apenas a China. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, que se arrasta por 2026, colocou um cadeado no Estreito de Hormuz. Por ali passa um terço dos fertilizantes do mundo. Com a rota bloqueada e a China fechando as portas, o Brasil, que importa 85% de seus nutrientes agrícolas, ficou no escuro. O preço da ureia disparou 40% em semanas. O custo de produção por hectare está se tornando impagável. E onde está o governo brasileiro? Enquanto o setor produtivo grita, o Ministério das Relações Exteriores envia notas protocolares. A senadora Tereza Cristina foi categórica em março de 2026. O Plano Nacional de Fertilizantes é uma promessa vazia que não saiu do papel. O país continua exposto, vulnerável e, pior, calado. Por que Brasília não acionou a OMC? Por que não há uma força-tarefa de emergência para substituir o fornecedor chinês? A omissão aqui parece ser uma escolha diplomática perigosa. Em 13 de abril de 2026, a Petrobras soltou o que parecia ser a notícia do ano: a aprovação de US$ 1 bilhão para concluir a UFN3, a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. O governo celebrou, jornais anunciaram 8.000 empregos, mas há um detalhe que Brasília preferia que você não notasse: essa fábrica parada desde 2015 só vai entregar seu primeiro saco de ureia comercial em 2029. Ou seja, temos um hiato de 3 anos de absoluta vulnerabilidade. O governo está comemorando hoje uma solução que só chega depois de amanhã, enquanto o produtor quebra agora. A omissão não é apenas na demora das obras. Enquanto a China nos aperta, o governo brasileiro fez o impensável. Em abril de 2026, entrou em vigor a Lei Complementar 224, que retirou incentivos de PIS/COFINS para fertilizantes. É um aumento de custo em cima de uma crise global. Como diz a ex-ministra Tereza Cristina, o Plano Nacional de Fertilizantes não saiu do papel. O setor de insumos como o Simprefert denuncia que o governo ignorou até o básico, como o enxofre e a amônia. Na lista de minerais críticos, estamos tributando a nossa própria comida enquanto os Estados Unidos investem US$ 250 milhões por ano para subsidiar a deles. Mas o maior escândalo é o gás natural. Fertilizante é basicamente gás transformado. No Brasil de 2026, o preço do milhão de BTU gira em torno de US$ 8, enquanto nos Estados Unidos não passa de 3. Por quê?
Porque o Brasil prefere queimar gás nas plataformas para extrair petróleo do que investir em gasodutos para baratear o insumo da indústria. Sem gás barato, a UFN3 pode até abrir em 2029, mas corre o risco de nascer morta, incapaz de competir com o produto chinês ou russo. A reindustrialização é um discurso bonito, mas a prática política continua sendo a de um país exportador de matéria-prima e importador de tecnologia. Por que tamanha omissão diante do estrangulamento do agro? A resposta pode estar enterrada no solo. Enquanto a China nos aperta no fertilizante, ela assina acordos de cooperação em minerais críticos. Em 2026, o Brasil se tornou o campo de batalha entre Donald Trump e Xi Jinping pelo controle do nióbio e do lítio. Estaria Brasília usando o silêncio no agronegócio como moeda de troca para atrair as bilionárias fábricas de baterias chinesas? Se sim, o custo dessa aposta está sendo pago pelo produtor rural. A reindustrialização não é um luxo, é uma questão de sobrevivência. Como vimos, a UFN3 só chega em 2029. Até lá, o Brasil vive um vazio de soberania. Depender da boa vontade de Pequim para plantar a nossa própria comida é um risco geopolítico que nenhum país sério deveria correr. O Brasil tem o gás, tem o minério e tem o mercado. O que falta é a coragem de romper o ciclo de ser apenas a fazenda do mundo e passar a ser o dono do seu próprio destino industrial. A pergunta que fica não é se o Brasil pode ser independente, mas por que ele ainda escolhe não ser. Enquanto diplomatas brindam em Xangai, o custo da comida na sua mesa é decidido por burocratas do outro lado do mundo. O tempo das promessas para 2050 acabou. O Brasil precisa de uma indústria de fertilizantes e de uma política de gás para ontem. E você? Acha que o governo está sendo omisso para manter as pazes com a China ou é apenas falta de planejamento? O preço do gás deveria ser tabelado para salvar a nossa indústria? Comente aqui embaixo porque esse debate define o futuro da sua mesa. Não esqueça de se inscrever para mais análises como essa. Até a próxima!